Bom dia! Louvado seja Deus que até hoje tem nos conservado com vida. Cada manhã que acordamos é motivo de nós agradecermos a Deus pela sua misericórdia que se renova. Querido amigo e amiga que aqui nos assiste, vamos orar para nós meditarmos na palavra do Senhor e agradecer-lhe pela sua bondade. Pai amado, obrigado, Senhor, por nos despertar esta manhã. Obrigado pelo fôlego da vida que tu nos dás. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos concede a bênção de podermos meditar diariamente na tua palavra. Abre o nosso entendimento, grave a tua palavra no nosso coração e ajuda-nos a sermos firmes e fiéis a ti. Fique conosco e nos abençoe com a tua presença. Em nome de Jesus suplicamos, Senhor. Amém. Prezado amigo, ontem nós falamos sobre radiografia nítida e começamos a falar sobre o lado que o Inácio de Loyola, na Idade Média, seguiu e deu origem a uma ordem que é chamada a Ordem dos Jesuítas. E vimos o que esta ordem, ou esta entidade, fez quando foi formada essa entidade, que ela fez contra a verdade, contra o povo de Deus. Hoje vamos continuar ainda a ver alguns detalhes importantes. Aqui continua nos dizendo que a serva do Senhor, quando se trata que a serva do Senhor está se falando da Ellen White, ela prossegue a narrativa acerca dos jesuítas e a resistência da reforma. Tudo o que está aqui escrito você pode encontrar no livro Grande Conflito, né? O livro Grande Conflito, capítulo 12. Se tu tens o livro Grande Conflito, abra e leia em detalhes. Se não tens, veja aqui abaixo no link que eu vou deixar, abra e leia. Capítulo 12 do livro Grande Conflito. Mas vamos meditar. Diz que para lhes dar maior poder, ou dar mais poder aos jesuítas, a Igreja Romana promulgou uma bula estabelecendo a Inquisição. Foi estabelecida a Inquisição. Quer conhecer mais sobre a história da Inquisição? É ir à internet e lá vai decifrar o que foi a Inquisição. Foi um período terrível da história da humanidade. Este horrível tribunal foi novamente estabelecido pelos chefes papais e foram repetidas nas suas masmorras, nas prisões das igrejas, secretas atrocidades demasiado terríveis para suportar a luz do dia. As coisas que foram feitas em secreto nas prisões das igrejas católicas romanas, e muitas delas eram prisões mesmo dentro da igreja, nos mosteiros. As coisas que lá fizeram, que os jesuítas praticaram, eram coisas horríveis se fossem trazidas à luz do dia. Só no dia do juízo final, o mundo conhecerá a realidade desta entidade que o inimigo criou através de Inácio de Loyola. Em muitos países, muitos milhares da própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotos pastores, cidadãos, trabalhadores e patriotas, sábios, brilhantes, artistas talentosos e artífices, hábeis foram mortos ou obrigados a fugir para outros países. Muitos deles eram mortos e outros tinham que ser obrigados a fugir. Foram estes os meios que Roma invocou para apagar a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e estabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média. Como se diz por outras palavras, a Idade Escura. Na história diz a Idade Escura. E quem provocou essa Idade Escura, essa Idade de ignorância? A Igreja Católica Romana, por meio dos jesuítas. Eu não estou aqui a falar algo que o mundo não conhece. Talvez pode haver alguém aqui que é católico e de pensar que estamos criticando a Igreja Católica. Nós estamos relatando aquilo que o mundo conhece pela história e o mundo experimentou. Milhares de pessoas foram mortas. De acordo com os dados históricos, diz-se que morreu mais pessoas nesse período do que as duas Primeiras Guerras Mundiais. Mas, queridos, Deus sempre tem os seus fiéis que permanecem firmes e resistentes. Como diz a palavra do Senhor em Tiago, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
permaneçam firmes na palavra. Sob a bênção de Deus e graças aos trabalhos daqueles nobres homens que eles suscitaram a fim de suceder a Lutero, o protestantismo não foi despedaçado. Porque depois que Lutero passou seu tempo, a Roma continuou trabalhando seriamente para destruir o protestantismo, porque esse era o projeto, o plano de Loyola com o jesuitismo, acabar com o protestantismo. Mas Deus suscitou homens que pudessem ainda batalhar pela reforma. Os países mais pequenos na Europa, algumas nações aqui na Europa, as nações mais humildes e menos poderosas tornaram-se no seu baluarte, na sua força. Durante quase 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra, primeiro para estabelecer ali uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia, que tivesse a Bíblia como o único livro, o único livro que pode nos dar a moral ou sustentar a verdadeira moral. E depois Calvino, em prol do avanço da reforma por toda a Europa, também fez um grande trabalho. Ele não tinha uma conduta como dirigente público que era irrepreensível, né? Ele não tinha esse. Sua conduta como dirigente público não era irrepreensível, né? Tinha as suas falhas. Nem as suas doutrinas eram destituídas de erro. Tinha alguns erros. Mas foi um instrumento na promulgação de verdades que eram de importância especial no seu tempo. Em cada tempo, cada fase da história da humanidade, Deus tem uma mensagem especial para o seu tempo. E essa mensagem é chamada verdade presente. Não é? Então, Calvino, apesar de suas falhas, ele batalhou, ele lutou, ele trabalhou arduamente para que, em Genebra, a Bíblia fosse o livro da moral, né? E a reforma prosseguisse e avançasse na Europa. Não é? De Genebra saíram publicações e mestres ou pessoas instruídas para espalharem as doutrinas da reforma. De lá, os perseguidos de todos os países esperavam instruções ou instrução, conselho e ânimo. A cidade de Calvino tornou-se um refúgio para os perseguidos reformadores de toda a Europa Ocidental. Então, Deus estava preservando sempre o seu remanescente. Deus estava trabalhando sempre com a sua igreja, com os seus fiéis, para que a verdade permanecesse. Meus amigos, Satanás já fez muito para destruir a verdade. Mas tudo o que sabemos é que ela permanecerá, porque a verdade é Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Contra esta pedra, que é Cristo, o inferno não vai prevalecer. Por isso é que nós devemos estar firmes na verdade. Por isso é que nós devemos estudar a palavra do Senhor, ler todos os dias e buscar firmar nesta verdade. Fugindo das terríveis tempestades que duraram um século, os perseguidos chegavam às portas de Genebra. Muitas vezes famintos, feridos, despojados de lar e de família, eram recebidos afetuosamente e tratados com ternura. Ao encontrarem ali um lar, através da sua capacidade, saber e piedade abençoavam a cidade que os tinha adotado. Não é? Eram derramadas orações de bênção a favor da cidade de Genebra, porque ali foi como um refúgio para aqueles que eram perseguidos, que eram muitas vezes feridos e expostos à fome e frio na outra parte da Europa, não é? Muitos que ali procuravam refúgio voltaram ao seu próprio país para resistir à tirania de Roma. Isto é, depois de alcançarem a força espiritual, física, eles voltavam para continuar a batalha, para continuar a luta. Queridos amigos, entre eles nós encontramos John Knox, o corajoso reformador escocês. Muitos puritanos ingleses, protestantes da Holanda e da Espanha, e os huguenotes da França levaram de Genebra a tocha da verdade para iluminar as trevas do seu país natal. Não é? Muitas vezes nós também não queremos fazer isso. Não é? Às vezes viajamos ou buscamos refúgios nos outros cantos do mundo e lá Deus nos revela a verdade, nos mostra a luz do seu evangelho. Deve ser o nosso dever voltar muitas vezes para o nosso país, caso o Senhor nos permita, levar essa luz do evangelho para aqueles que ainda estão na escuridão, nas trevas. Queridos amigos, naquele tempo da Idade Média, esses homens fiéis ao Senhor, depois de receberem o conhecimento, voltavam para os seus países, encorajando, lutando contra
a Roma, lutando contra a imoralidade que estava sendo implantado na mente e no coração do povo através da Roma. Queridos, Deus sempre tem os seus fiéis. Graças ao poder de Deus e a seus servos fiéis, a verdade tem triunfado e chegou até nós. Infelizmente, nós hoje não queremos receber esta verdade ou muitas vezes negligenciamos essa verdade. Aquilo que custou sangue, que custou vida. A Bíblia Sagrada eram queimadas, pessoas eram queimadas por causa da palavra de Deus. Hoje, muitos que se dizem cristãos não querem as ler. Muitas vezes temos ela no nosso dispositivo, mas às vezes vem-nos a mensagem de ainda não abriste a tua Bíblia há uma semana, ainda não abriste esse app, ou às vezes desinstala esse app porque já não está sendo usado. Só temos a Bíblia nas mãos como luxo, não como uma luz para os pés, para os nossos caminhos. Louvemos ao Senhor, porque muitos deram vida no passado para que a verdade hoje chegasse a nós. Por que não abraçá-la? Por que não continuar a batalhar? Os dias que estão diante de nós será de uma luta tremenda de Satanás contra a verdade. Quem serão os que ficarão firmes e fiéis do lado da verdade até que a obra do Senhor se consuma aqui nesta terra? É o nosso privilégio sermos um desses fiéis. Então, somente que o Senhor nos pede a buscar a verdade através da Sagrada Escritura e guardá-la no nosso coração. E jamais poderemos vencer e permanecermos firmes como esses homens diante das atrocidades que hão de vir, ainda por este mesma entidade, jesuítas. Eles ainda farão coisas terríveis, como a Bíblia Sagrada diz, nesse mundo. E quem conseguirá permanecer fielmente? Preparemos. Você, se tem a tua Bíblia, abra e leia hoje Neemias capítulo 1 a 4 e para os juvenis, Neemias capítulo 6. Continue lendo a palavra do Senhor e agarrando dela como o único baluarte da fé. Deus possa te abençoar fortemente enquanto estudas a palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque, apesar das trevas espirituais, apesar das forças espirituais do mal que combateram contra a verdade permaneceu e até hoje continua permanecendo. Que o Senhor possa nos conceder este poder, esta graça que o Senhor concedeu no passado aos teus fiéis servos, e nós permanecermos fiéis. Brevemente, novamente, o mundo entrará em grande perseguição, e a tua palavra diz que será um tempo de angústia, qual nunca houve, desde os dias passados. E precisamos de ter uma fé como aço, firmes e inabaláveis na rocha que é Cristo e na sua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a preparar para esse tempo. Abençoe cada pessoa que dedica o seu tempo de estudar a Bíblia Sagrada. Satanás tem roubado-nos esse tempo com as redes sociais, com vídeos fúteis, com piadas, com notícias de fake news e tanta outra coisa que ele rouba o tempo do teu povo. Ajuda-nos a voltar para a Bíblia e somente a Bíblia. Estudá-la, armazená-la na nossa mente para estarmos firmes quando as lutas vierem, para que não possamos vacilar. Abençoa-nos neste dia. Suplicamos e agradecemos e pedimos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, prezada amiga, tenha um dia feliz, boa quarta-feira, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã estaremos aqui de volta para mais um tempo de meditação. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.